Queria que você morresse. Essas 4 palavras caem como pedras no meu peito, quebrando algo que pensei ser indestrutível. O amor de uma mãe pela própria filha. Eu ainda sinto o eco gelado da voz dela, como se tivesse cuspido veneno sem sequer piscar. O silêncio depois foi pior que o grito. Um silêncio que me fez ouvir o estalar da confiança se rompendo. Por anos, carreguei essa menina no colo, lavei suas feridas, dei meu último pedaço de pão para que ela não sentisse fome. Agora, ela me olha como quem vê um obstáculo, não uma mãe. Eu sei que ela queria mais do que minhas palavras. Ela queria minha ausência. Minha morte seria, para ela, uma herança adiantada, um passaporte para uma vida que acredita merecer. É estranho como a crueldade pode nascer dentro da própria casa. As paredes que antes guardavam risos agora parecem cúmplices de um julgamento silencioso contra mim. Cada detalhe do ambiente parece sussurrar a mesma coisa: você não é mais necessária. Uma mãe transformada em sombra. Uma sombra que, para eles, só atrapalha. E foi nesse abismo que algo dentro de mim despertou. Não era apenas dor, era também lucidez. Como uma vela que ilumina de repente o quarto escuro, percebi que havia mais em jogo do que meus sentimentos. Minha vida inteira estava sendo reduzida a um contrato, a cifras em um papel, a um financiamento que sustentava a mesma família que agora queria me enterrar em silêncio. Será que o amor pode sobreviver a uma sentença de morte dita pela própria filha? Ou será que o amor precisa morrer para que a dignidade renasça? Naquele instante, entendi que as palavras dela não eram apenas cruéis. Eram um aviso. Um sinal de que a história ainda não tinha acabado, e que eu teria chance de escrever o final com minhas próprias mãos. Quando ouvi aquelas palavras, não foi apenas meu coração que se partiu. Foi como se o chão inteiro tivesse se aberto sob meus pés. Senti um vazio gelado tomar conta do meu peito, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. Naquele instante, compreendi que não era apenas uma frase dita no calor de um momento. Era o reflexo de algo mais profundo. Algo que ela vinha guardando, talvez até alimentando em silêncio. O olhar dela, firme e quase indiferente, dizia mais do que qualquer insulto poderia dizer. Não havia raiva, havia cálculo. E eu, sentada diante dela, comecei a enxergar cada detalhe com mais clareza. As unhas bem feitas batucando na mesa, como se estivesse impaciente por resultados. O celular ao alcance da mão, piscando mensagens que, provavelmente, não eram sobre mim, mas sobre o futuro que ela planejava com aquilo que eu representava: patrimônio, dinheiro, garantia. De repente, eu não era mais mãe, eu era um obstáculo burocrático que precisava ser removido. Essa percepção ardeu mais do que qualquer ferida física poderia arder. É duro dizer, mas acredito que muitas pessoas já sentiram algo parecido. O momento em que alguém que você ama começa a tratá-lo como um peso, como um estorvo. É como se de repente a sua presença não fosse mais um afeto, mas uma dívida. E é justamente por essa dor ser tão comum, tão silenciosa, que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação. Porque sabem que, de alguma forma, essa história também é delas. Enquanto ela falava, meu olhar se perdeu na janela. A rua seguia seu curso. Crianças correndo, vizinhas conversando com sacolas de feira nas mãos, um cachorro latindo sem parar. Tudo parecia normal lá fora, mas dentro de mim algo se quebrava de vez. Como é possível que a vida continue tão indiferente enquanto dentro da gente tudo está desmoronando? E no entanto, nesse contraste entre o mundo comum e minha ruína íntima, algo começou a se formar. Uma fagulha. Uma lembrança de que até mesmo as palavras mais cruéis podem se transformar em combustível. Eu não sabia ainda como, mas intuía que aquela frase, "queria que você morresse", não seria o ponto final. Talvez fosse apenas a primeira linha de um capítulo que ela jamais imaginaria que eu teria coragem de escrever. Eu fiquei ali, parada, tentando engolir o silêncio pesado que se espalhava pela sala. As palavras dela ainda ecoavam, cortantes, como se estivessem gravadas nas paredes. Mas o que mais me feria não era apenas a crueldade direta. Era o que vinha escondido por trás, o que não estava dito. Aquele desejo de morte carregava em si uma pressa, uma urgência quase prática. Não era sobre sentimentos, era sobre ganhos. E foi essa percepção que transformou a dor em algo ainda mais denso,
quase insuportável. De repente, comecei a perceber sinais que antes pareciam banais. Conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo, olhares trocados entre ela e o marido, o aperto discreto no braço dele como quem dá uma ordem muda. Pequenas peças de um quebra-cabeça que, juntas, formavam uma figura sombria. Minha vida estava sendo calculada como se fosse um número em uma conta. Eu não era mais vista como pessoa, mas como valor. Naquele dia, o relógio parecia andar mais devagar. Cada tic-tac soava como uma sentença. A luz que entrava pela janela iluminava apenas metade do rosto dela, deixando a outra metade na sombra, e por um instante essa imagem me pareceu uma metáfora perfeita. A filha que eu conhecia e a estranha que se revelava. A lembrança dela criança, com os olhos brilhando de confiança, contrastava com o olhar frio e distante da mulher diante de mim. Aquele contraste me dilacerava. E enquanto meu coração apertava, percebi também outra coisa. Havia consequências que iam além da minha dor. Se eu cedesse, se aceitasse calada, estaria ensinando a ela, e a todos ao redor, que a crueldade compensa, que a desumanização pode ser caminho para alcançar o que se deseja. Era como deixar que uma sombra se espalhasse ainda mais, engolindo qualquer resquício de luz. Foi nesse ponto que o medo se misturou com uma centelha de resistência. Porque, mesmo sangrando por dentro, comecei a sentir que havia algo maior em jogo. Não era apenas minha dignidade. Era linha tênue entre continuar sendo tratada como invisível e provar, de uma vez por todas, que minha existência tinha um peso que não poderia ser apagado. E talvez, apenas talvez, aquele confronto fosse apenas o início de uma revelação muito mais devastadora do que eles poderiam suportar. O silêncio que se seguiu parecia ter vida própria, pulsando nas paredes, nos móveis, até no ar que eu respirava. Era como se cada canto da casa tivesse guardado aquelas palavras cruéis e agora as repetisse em eco, lembrando-me de que não havia volta. Mas, entre a dor que me sufocava, algo inesperado surgiu, uma memória. Vi, como num relance, o rosto da minha mãe, já envelhecida, me dizendo baixinho que nunca permitisse que me tratassem como invisível. Lembrei do jeito firme como ela segurava minhas mãos, de como seus olhos, mesmo cansados, carregavam uma força ancestral. Essa lembrança se tornou uma centelha de calor no meio do gelo que me cercava. E foi nesse contraste, entre a crueldade presente e a lembrança de amor passado, que percebi. A dor não era apenas minha. Era parte de uma história maior, uma corrente de mulheres que, geração após geração, tiveram que lutar para provar o próprio valor. Eu não podia simplesmente permitir que minha filha me reduzisse a um número em um contrato. Porque não seria apenas a mim que ela diminuiria. Seria toda uma herança de dignidade. Às vezes, penso que quem assiste a um momento como esse talvez já tenha sentido algo semelhante. Aquele instante em que a crueldade de alguém querido corta fundo demais, e você sente vontade de desistir. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. É quase como estender uma mão invisível, dizendo: eu também já senti essa dor. A luz do entardecer começou a entrar pela janela, dourada, delicada, contrastando com a escuridão que me rondava por dentro. Era como se o mundo lá fora insistisse em me lembrar que a vida ainda tinha beleza, mesmo quando a minha parecia ter sido manchada pela frieza de quem eu mais amava. Esse contraste me deu um respiro, uma pequena pausa antes que o peso voltasse a me esmagar. E, ainda assim, no meio desse breve alívio, a pergunta continuava martelando. Até onde eles estariam dispostos a ir para transformar meu fim em lucro? Eu sabia que a resposta ainda viria. E talvez fosse ainda mais sombria do que eu estava preparada para suportar. A cada dia que passava, eu percebia mais claramente o abismo que havia se aberto entre nós. Pequenos gestos se transformavam em sinais gritantes. O modo como ela desviava os olhos quando eu falava, como se minhas palavras não merecessem espaço. O jeito impaciente de tamborilar os dedos na mesa, como se contar minha própria história fosse perda de tempo. Até mesmo silêncios carregavam desprezo, e era nesse vazio que eu sentia a solidão mais profunda. Estar rodeada por gente, mas invisível, como um retrato antigo esquecido na parede. Havia noites em que eu acordava no escuro e ficava olhando o teto, ouvindo apenas o som da minha respiração. Nessas horas, o medo me visitava como uma sombra espessa,
me lembrando de que talvez minha própria filha estivesse preparando o terreno para me apagar de vez. Mas junto com o medo vinha uma outra presença, mais sutil e persistente. A memória de tudo que já sobrevivi. Recordava os olhares desconfiados quando entrei pela primeira vez em um emprego não destinado a mim, os sussurros velados que questionavam se eu realmente tinha capacidade. Cada microagressão carregava em si um peso que, somado, me ensinou a caminhar em silêncio, mas com firmeza. Esse contraste se tornava cada vez mais evidente dentro de mim. O medo de ser descartada pela própria filha e a esperança de que minha história não acabaria desse jeito. Era como andar numa corda bamba, com o vazio de um lado e a luz de um novo amanhecer do outro. E quanto mais eu me equilibrava nessa linha fina, mais percebia que cada passo era uma escolha. Desistir de mim mesma ou me reinventar a partir da dor. Naqueles instantes de vigília silenciosa, eu sentia o coração bater forte, como se antecipasse algo que ainda estava por vir. Um sinal de que a vida, por mais cruel que fosse, ainda me reservaria uma revelação. Eu não sabia quando, nem como, mas tinha certeza de que as peças ocultas desse jogo perverso estavam prestes a se mover. E quando isso acontecesse, nada mais poderia voltar a ser como antes. Nas manhãs seguintes, eu observava a casa como quem examina um palco depois do espetáculo. Cada detalhe parecia carregar um significado oculto. A xícara esquecida na pia, o sofá com a marca funda do corpo dela, o cheiro suave do perfume ainda pairando no corredor. Tudo me lembrava de que eu dividia espaço com alguém que já não me via como mãe, mas como obstáculo. Era como caminhar por um cenário iluminado por fora, mas que escondia sombras profundas por dentro. Havia momentos em que eu me deixava levar pela lembrança de tempos mais leves. Via a pequena menina correndo pelo quintal, com um riso fácil e os cabelos soltos ao vento. Essa memória me trazia calor, mas também uma dor aguda, porque o contraste entre aquela imagem e a mulher fria diante de mim era grande demais para suportar. Era como olhar para o mesmo rosto em duas fotografias diferentes. Uma banhada pelo sol da infância, outra engolida pela penumbra da ambição. Essa dualidade me acompanhava em cada pensamento. De um lado, a esperança de que ainda houvesse algo a salvar, um resquício de afeto enterrado em algum lugar profundo do coração dela. Do outro, o medo de que o que restava fosse apenas vazio, um buraco sem retorno onde a ganância se instala e floresce. Eu oscilava entre essas duas margens como uma embarcação presa em correntezas opostas, sem saber para onde seria levada. À noite, quando o silêncio se tornava quase absoluto, eu escutava os ruídos mínimos da casa. O ranger do assoalho, o bater distante de um portão, o vento que atravessava as frestas da janela. Cada som parecia amplificar a solidão que me rodeava. Era nesse silêncio que minha mente projetava as perguntas que não tinham resposta. Até onde ela seria capaz de ir? Até que ponto eu mesma suportaria? E foi nesse estado de vigília e incerteza que percebi. Havia algo prestes a se revelar. Como um trovão que antecede a tempestade, eu sentia no ar a promessa de que a verdade viria, inevitável, carregada de luz e sombra ao mesmo tempo. Com o passar dos dias, percebi que nada na casa era casual. As conversas interrompidas, os papéis deixados sobre a mesa, até os olhares trocados entre ela e o marido, todos carregavam um peso oculto. Era como se cada gesto fosse parte de uma coreografia calculada, um ensaio silencioso para um desfecho que eu ainda não conhecia. E, nesse cenário, comecei a entender que meu silêncio já não era apenas dor, era também estratégia. Porque enquanto eles acreditavam que eu não percebia nada, eu aprendi a observar cada movimento, como quem acompanha uma peça de xadrez e aguarda a jogada final. Essa percepção começou a alterar a forma como eu enxergava o futuro. Se antes eu me via encurralada, agora começava a vislumbrar pequenas frestas de saída. As palavras dela, tão cruéis, passaram a ser um lembrete constante de que eu precisava me preparar. Era como caminhar num corredor escuro, mas onde uma luz distante, ainda fraca, se insinuava ao fundo. Essa imagem me alimentava, me fazia resistir, me fazia acreditar que o fim daquela história não seria escrito por eles. E o mais curioso é que, quando compartilho essa lembrança comigo mesma, quase posso ouvir o eco de tantas outras vozes que já viveram situações parecidas. O peso de ser diminuído, descartado, tratado como número e não como pessoa. É nesse ponto que convido você a refletir também. O que sente ao ouvir essa história?
Muitos escolhem transformar essa reflexão em palavras, deixando um comentário que não é apenas resposta, mas também um espelho da própria dor e da própria força. Enquanto eu seguia observando, os contrastes se tornavam mais claros. O esforço que eu fazia para me manter firme contra a facilidade com que eles se deixavam consumir pela ambição. De um lado, a espera paciente, do outro, a pressa em colher frutos que ainda nem tinham sido plantados. Esse jogo desigual me revelava uma verdade simples: nem sempre quem corre mais rápido é quem chega primeiro. E à medida que essa tensão se acumulava, eu sentia que algo maior se aproximava. Como se todas as peças estivessem lentamente se alinhando, prestes a formar uma figura que até então permanecia invisível, mas que em breve se mostraria com toda a sua força. Era estranho como, quanto mais eu observava, mais clareza surgia. Pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes começavam a compor um quadro maior. O jeito como ela recolhia documentos rapidamente quando eu me aproximava, o cochicho apressado ao telefone antes de desligar a tela, até a maneira como ele evitava me encarar quando chegava do trabalho. Tudo isso criava uma atmosfera de conspiração constante, como se eu fosse uma presença indesejada em meu próprio lar. E, ainda assim, por trás desse cenário sufocante, havia um paradoxo que me sustentava. De um lado, a dor quase física de perceber o quanto minha própria filha desejava meu desaparecimento. Do outro, a força inesperada de compreender que esse desejo não poderia me definir. Era como caminhar por uma estrada em que a cada curva surgia uma nova sombra, mas, ao mesmo tempo, o céu teimava em abrir frestas de luz. As noites eram as piores. O silêncio caía pesado, e eu me via encarando a escuridão como quem encara um espelho. Ali, sozinha, cada lembrança voltava com nitidez. A criança que um dia correu para meus braços pedindo proteção e a mulher que agora, com olhar gélido, queria me empurrar para o esquecimento. Esse contraste me partia em duas, mas também me lembrava de que havia algo dentro de mim que não podia ser apagado tão facilmente. Comecei a perceber que a tensão não era apenas interna. Estava estampada nos rostos deles também. Havia nervosismo nos gestos, pressa nas falas, uma ansiedade mal disfarçada que denunciava mais do que palavras poderiam explicar. Essa inquietação me fez entender que talvez eles não fossem tão fortes quanto pareciam. Talvez o medo não fosse só meu. Essa descoberta silenciosa me trouxe uma sensação estranha de equilíbrio. Como se, finalmente, eu tivesse encontrado uma posição no tabuleiro que me permitia respirar sem ser esmagada. Mas, ao mesmo tempo, a consciência de que esse jogo estava longe de terminar me mantinha alerta. Porque eu sabia, quanto mais perto da verdade eu chegasse, mais sombrios seriam os segredos que viriam à tona. A cada movimento deles, eu percebia que o terreno sob meus pés se tornava mais instável. Era como andar em um chão de vidro, transparente o bastante para mostrar os abismos, mas firme o suficiente para me obrigar a continuar caminhando. O jogo que eles conduziam parecia calculado, mas revelava fissuras. Olhares inquietos, palavras cortadas no meio, lapsos de impaciência que entregavam mais do que pretendiam esconder. E eu, em silêncio, juntava cada fragmento, como quem monta um mosaico de intenções ocultas. O mais inquietante era notar como a casa se transformava em palco. Às vezes, ao cruzar o corredor, sentia que estava entrando numa peça em que todos tinham falas ensaiadas, menos eu. Eles cochichavam nos cantos, o telefone vibrava em horários improváveis, e até as visitas rápidas carregavam uma pressa desconfortável. Era como se uma cortina estivesse prestes a se abrir, revelando algo que eu ainda não podia enxergar por completo. Nesses momentos, o contraste me atravessava como lâmina. De um lado, a sombra da traição, grossa e sufocante, como nuvem carregada que anuncia tempestade. Do outro, a lembrança da minha própria resistência, uma chama pequena, mas persistente, que insistia em não apagar. Essa oscilação me mantinha alerta, como se cada instante fosse ao mesmo tempo risco e possibilidade. Eu me via, às vezes, refletida nos espelhos da casa. Não a mulher frágil que eles queriam que eu fosse, mas um rosto marcado por histórias que sobreviveram a tantas outras tempestades. O espelho me devolvia uma certeza muda. Havia mais força ali do que eles supunham. Mas junto dessa imagem vinha também a dúvida. Até quando eu conseguiria sustentar esse silêncio sem me despedaçar por dentro? Era como viver em duas realidades sobrepostas.
A aparente normalidade dos dias, com sua rotina de café, pratos lavados e passos contidos, e a tensão subterrânea que crescia a cada segundo, invisível, mas impossível de ignorar. E nesse ponto, percebi que algo já se movia em direção ao inevitável. O ar parecia mais denso, como se a verdade estivesse se aproximando com passos lentos, porém firmes, pronta para se mostrar quando menos se esperasse. Foi então que percebi: toda aquela escuridão que me cercava não era apenas armadilha, era também revelação. Porque, ao me obrigar a encarar o silêncio, ela me mostrou a força que eu mesma havia esquecido. Cada palavra cruel, cada gesto de desprezo, cada tentativa de me reduzir a nada, tudo isso se transformou em degrau, em impulso para eu enxergar além da dor. Era como atravessar um corredor estreito e, de repente, alcançar um espaço amplo, iluminado, onde o ar finalmente se tornava respirável. A imagem da minha filha, dividida entre a inocência da infância e a frieza da mulher adulta, ainda me feria. Mas agora essa ferida não era apenas dor. Era também lembrança do quanto eu sobrevivi, do quanto resisti, mesmo quando o mundo inteiro parecia disposto a me silenciar. Havia uma estranha beleza nesse contraste. Enquanto eles acreditavam que estavam vencendo, era eu quem, em silêncio, reunia provas, forças e coragem. E talvez seja por isso que compartilhar essa jornada se torna tão especial. Porque sei que muitos que me acompanham já sentiram, em algum momento, a mesma solidão, a mesma dúvida, a mesma sensação de ser tratado como peso. Quando você escolhe curtir, comentar ou se inscrever, não é apenas sobre este relato. É como dizer: eu reconheço essa dor. Eu também encontrei minha força. É um gesto pequeno, mas que carrega a grandeza de um elo invisível, ligando histórias diferentes pelo fio da resistência. Hoje, quando olho para trás, vejo que a maior transformação não foi apenas no desfecho que ainda estava por vir, mas no caminho que me levou até ele. Porque foi nesse processo de vigiar, esperar e suportar que encontrei uma verdade poderosa. Bondade não é fraqueza, paciência não é submissão, silêncio não é rendição. E é com essa certeza que encerro este trecho, deixando no ar não uma resposta fechada, mas uma sensação de que todos nós, em algum momento, podemos transformar a dor em força, a sombra em luz, a perda em conquista. E, ao perceber isso, fica impossível não sentir que estar aqui, agora, acompanhando cada detalhe, é um privilégio que nos aproxima e nos torna mais fortes.